Então, a eletiva de direito que eu dou pra eles, eu falo o básico de família, regime de bens, claro. Pô, isso é sucessão, muito legal. tributário. Quando eu falei pra eles que o do IPVA, do IPTU, eles ficaram abismados. Mas a gente tem que comprar o carro, pagar imposto pra transferir o carro, pra declarar no imposto de renda e ainda pagar IPVA todo ano? Sim, Eu falei, senhores. sim, senhores, exatamente. Então foi uma coisa assim que eles acharam de outro mundo. E eu acho que deveria ter na escola. Porque o advogado, aí entra a briga dos nossos colegas, que falam assim, mas isso é consultoria jurídica, e isso a gente tem que cobrar, tanto que foi até tema lá da Isso é palestra. cidadania. É Isso é cidadania. Eu não tô cidadania. falando qual petição eles vão ter que fazer para dar entrada ou como representar uma parte, eu estou ensinando o que a lei E fala. até Se a lei é porque só pública, nós temos capacidade postulatória, só os advogados, né? Agora, isso não é nenhuma crítica à minha professora de biologia, que é um grande amor na minha vida, a minha queridíssima amiga Suzana. Matéria curricular. Eu aprendi os 209 ossos do corpo humano quebrando eles, tô e os brincando. 300 e Quando os eu quebrei. 306 músculos. Eu sabia decor. Até hoje eu sei a maioria, porque ela é uma excelente professora, diga-se de passagem. Agora, a gente sai da escola sabendo todo o funcionamento complexo de Golgi, por exemplo. Uhum. Equações matemáticas muito profundas. E não sabe a composição do Senado Federal, da Câmara dos Deputados. Se você perguntar para um aluno vestibulando o que é o Congresso Nacional, ele tem dificuldade. O que Sim. faz o Supremo, o que não faz, o que pode, o que não pode, quais são os seus direitos fundamentais. Esses Isso não, são os vídeos que a gente faz, porque essas são as dúvidas que a galera manda. isso não deveria ser matéria optativa. Qual Deveria foi a ser pergunta da obrigatória. último Google que a gente fez? O STF faz parte de qual poder, não foi? Olha, tá vendo? Qual que é a teoria também teve do cálculo da pena. São dúvidas que assim, foi o que eu até comentei com os meus alunos semana passada. Eu falei assim, gente, tudo bem, a escola ela não tem obrigação de formar um indivíduo num todo, porque essa é uma obrigação que Da família, antigamente claro. era da família e da igreja, passou a ser da família e do Estado mediante educação, né? Então, da escola. Mas a escola tem que te dar as ferramentas. Você não Claro. tem que ser preparado só para o vestibular, que são esses conhecimentos técnicos. Tem que ser para a vida. E agora tem a estrutura do novo ensino médio, né? Quantos anos seu filho ou sua filha tem? 3,5. Meu filho, 3,5. Ainda. Então, você vai Bebezinho. pegar esse novo ensino médio ainda, que é um novo formato, você já ficou sabendo? Não, já me arrepia. Não, mas esse novo ensino médio, eu já tô bem mais aliviada, porque agora eles têm uma matéria que chama Projeto de Vida, que tem que dar matérias como autoconhecimento, como essa parte mais vocacional, para eles se encontrarem, coisas que eu acho que também são ferramentas para a vida mesmo. Uhum. E as eletivas. E aí, dentro das eletivas, os próprios alunos que pediram a minha eletiva de direito. Olha que legal. Porque eu batia na porta das escolas, Munazar, desde que eu comecei meu projeto em 2018. E ninguém Eu falava, queria. eu quero dar palestra de graça. Deixa eu vir aqui dar palestra de graça, deixa eu ensinar os direitos trabalhistas. Porra, eles vão no mercado de trabalho, seja para ser patrão Seria ou pra para ser ser empregado, claro, pô. Eles precisam ter noção. Não, vamos marcar. E ficava no ar, ficava no ar. Vamos. E aí, por isso que eu fui pra internet. Fez muito porque bem. os adolescentes estavam no YouTube. Só que quem é o meu público do YouTube? De 25 a 34 anos. São os pais desses adolescentes que já tomaram na cabeça e procuram a solução na internet. Pô, isso é muito legal. Parabéns. Isso Mas os é... adolescentes estão fogo hoje em dia, Bunazar. Na época que eu era adolescente, acho que o adolescente ele era mais curioso, ele queria saber como funcionavam as coisas. É que eu tô dando aula para escola particular também, então é uma realidade diferente. Mas os meus alunos, tudo assim, mas meu pai resolve. Escola particular, obviamente, né? É, Mas então... eles estão mais preguiçosos. Juro por Deus, adolescentes, assim, tem os alunos que eu amo de paixão, tanto que era para 3 estarem aqui te assistindo hoje, porque eles ganharam um concurso que eu fiz lá. Que legal. E acabou não dando certo, mas eu vou marcar essa palestra, vou fazer questão de apresentá-los para você. Vai ser uma honra. Mas tem também os preguiçosos que falam, não preciso saber disso não, meu pai contratou um advogado. Né? A educação no Brasil tá, não só no Brasil, acho que no mundo, a gente tá passando por uma geração ali bem delicada, viu? Você Que sabe a que eu acho que geração a pior... mimimi. Eu sou bem mais velho que você, como o nosso telespectador pode observar com um simples lance de olhos. Né? Nossa, quantos anos você acha que eu tenho, Buna? Não, isso é irrelevante, mas deve ser algo em torno de 22, 23, né?
Certamente. Não, close. Certamente. Não, é quase o dobro. Aquelas... Não É viaja. quase o dobro. Mas Tô bem conservada. eu vou falar uma coisa pra você que vai ser um pouquinho chocante. Na minha opinião, a pior geração que existiu foi a dos meus pais. Eu não tô falando dos meus pais. Meus pais não. Eu tive pais maravilhosos, né? Ambos são falecidos, mas eu não posso reclamar. Mas a geração dos meus pais, ela é uma geração, você sente aquela... Aceitava calado? Não, é uma geração da Revolução Cultural Francesa, 68, uma turma muito... Meio industrial, assim. Eu acho que é uma turma que não viveu as dificuldades que a geração dos nossos avós viveu, entendeu? Uhum. Então, claro que os pais sempre gostam de não, porque no meu tempo era muito mais difícil, tal, tal, tal. Então, minha mãe, ela dizia uma frase que é típica dessa geração falhada, Falhada. totalmente falhada. E eu vou dizer uma coisa que é totalmente contra-majoritária, né? Então, os jovens não gostam de ouvir o que eu vou dizer. O filho, minha mãe dizia, graças a Deus que eu não dei ouvidos. Ela dizia assim, o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Ela tem toda a razão. Uhum. Claro que o importante é ser feliz. O problema é o que é ser feliz, né? Isso é relativo. Pra Então, cada um. não é tão relativo, né? Não é tão relativo. Então, eu vou tentar ponderar algumas coisas aqui com você. Eu gosto muito de filosofia. E eu gosto também de viajar na maionese, a gente vai ficar aqui viajando. Eu viajo na maionese, porque eu não tenho conhecimento Não. filosófico pra citar fulano e ciclano. Por isso que você vai falar de filosofia e eu vou falar de viagem na maionese. Não, nada a ver. Eu sou Claro que- amadora. imagina. Somos todos amadores. A filosofia, ela é uma coisa muito legal, né? Então, o jovem, essa hora, muda o canal e fala, se ferrar a filosofia. Mas segura um pouquinho aí que vocês vão ver o que eu quero dizer. Qual que é a ideia da filosofia na sua essência? É como viver bem. Então, a filosofia sempre foi um grande manual de autoajuda. Como viver nesse mundo louco, né? Então, quando você pega... E aí o idealismo alemão acabou com tudo. Os alemães, onde eles põem as mãos, eles acabam estragando as coisas de alguma maneira. Distorcem, né? Não é que distorce. Bom, deixemos isso Você entre vai falar, eu vou parênteses. comer de novo. Você tem que Come, comer. daqui a pouco eu como. Eu tô falando muito aqui. Ah, mas é bom. Assim. Daqui a pouco eu como. E aí, vamos pensar assim no epicurismo e estoicismo, né? Uhum. Quando a gente volta para Aristóteles, o grande pai da filosofia científica, a filosofia como a entendemos, né? Alguns dizem que foi Pitágoras, mas eu gosto de remeter ao Aristóteles. Aristóteles diz algo que é verdade. Ele diz, qual é o bem absoluto? Qual que é o bem por excelência? A felicidade. Então nós nunca duvidamos que a felicidade é o bem supremo. Ninguém duvida. Então o importante é ser feliz. Perfeito. Como? Uhum. E aí nós temos correntes de pensamento. Os epicuristas vão dizer, sentir o máximo de prazer possível. Evitando a dor. É uma deturpação dos epicuristas achar que Epicuro queria que você ficasse transando e comendo o dia inteiro. Não é isso. Né? Não é nada disso. É muito mais sério do que isso. Mas a ideia de prazer e ausência de dor. Né? Então, isso há muito em Epicuro. E os estoicos vão dizer, você é feliz na medida em que você é virtuoso. Na medida em que você cumpre os seus deveres. Quando a geração dos meus pais, né, e de muitos que estão nos assistindo, dizia, o importante é ser feliz, eles não deixavam claro pra gente o que é isso. E a ideia é, faça o que lhe dá prazer. Eu vou fazer uma brincadeira, é quase que o diabo, né? Se te dá prazer não é errado, assinado Satanás. E você entendeu? Sabe aquele meme? Sim. Se te dá prazer não é errado, Sim. assinado Satanás, né? E também não é o completo contrário também. Assim, tudo aquilo que te faz bem não necessariamente tem prazer. Exato. Então, eu acredito sinceramente que a felicidade... Quem sou eu para dar aula de felicidade? Não é nada disso. Embora eu me considere muito feliz. A felicidade está fundamentalmente ligada ao cumprimento de deveres, né? Então, você é casada, né? Você é casada, eu conheci o seu marido. Pequeno marido. Sim, aquele anão que você namora.
né? Ela namora um homem que deve ter uns 8 metros de altura. O negócio deve ter... 1,98. E você também é gigante, né? Sou 1,81. Eu acho que os O pais... Buna do meu lado na foto tava... Não, e ela de salto ainda, baita humilhação. Não, hoje eu não tô de salto, Não, só sim. no dia da Não, palestra. e ela me convidou pra vir pra cá. Eu falei, só se você ficar sentado o tempo todo, pra não Ele passar falou, eu esse vou tipo... chegar e vou embora e você vai ficar sentado. Eu falei, tá bom. Sentado, exatamente, Me deixa- porque eu baita falei, né, humilhação. Ela e o marido devem ter sido concebidos perto de alguma usina nuclear. Eu tenho essa... Meu Eu filho tenho- já vai nascer com 2 Dois metros, meses, né? isso, exatamente. Mas, É que nós somos... Você já assistiu Avatar? sim, vocês são os A avatares, gente eu acho veio que de é isso. Pandora e não quer contar. Só pode ser isso. Só falta ser azuis. E aí, mas você é casada, né? Quando a gente casa, os direitos da mulher, os direitos do marido. A relação familiar é um grande modelo disso que eu tô falando. Relação familiar não é baseada em direito. Relação familiar é baseada em dever. É claro que É uma escolha diária, eu também acrescentaria. se eu sou casado com você, Uhum. né? O nosso gigante que não nos ouça. Se eu sou casado com você, eu tenho deveres pra você. E, obviamente, se eu tenho deveres, você tem direitos. Uhum. Só que o enfoque central é no exercício diuturno dos deveres. Né? Então, veja, se te dá prazer não é errado. Seja feliz. Bom, a fidelidade às vezes traz problemas. Às vezes você fala, poxa vida, será que não era... Poxa, tô aqui, casado, tá bom, eu quero ser fiel, mas seria legal... Às vezes vai contra o prazer. Às vezes você tá com vontade de fazer algo que vai contra o seu quando dever. e quando eu falo isso para os jovenzinhos, alunos de graduação, eles falam, não, mas é errado sentir vontade. Eu falo, claro, você tá há 3 meses com a sua namoradinha, você só pensa nela. Agora, quando você é casado, depois de um Olha, tempo, se sua esposa tá ouvindo, pode ouvir à vontade, porque eu sei que é via de mão dupla. tem que ser sincero. A ideia fundamental é você resistir. O que nos faz seres racionais? A superação dos nossos piores instintos. Uhum. Então é isso que nos faz humanos. Você tá falando isso, só me veio um insight na cabeça. Desculpa eu te Não, interromper. pode interromper à Na vontade. viagem pro Egito, eu tava conversando com o guia que é muçulmano, né? E eu perguntei pra ele, eu falei assim, como que é essa história de ter várias mulheres? Elas realmente não têm ciúmes entre elas? É Por outra que vocês cultura. pensam? Aí ele falou, Tabata, sabe o que a gente pensa? Que é natural do homem ter vontade, segundo a opinião dele, tá, gente? É natural do homem ter vontade de se relacionar com outras mulheres. Uhum. Então a gente prefere casar com várias A e ilusão ser fiel. A ilusão deles é que as mulheres não têm vontade de sair com outros. Essa é a ilusão idiota deles. Sim, é limitado. Mas ele falou assim, que na nossa cabeça é assim. Eu prefiro ser fiel a várias do que ser infiel a uma. Eu olhei pra cara dele e falei, não, que beleza. E é tudo mentira, porque vai ficar com as 2 dele lá, acho que o limite agora são 3, ou 2 ou 3, e vai querer a 4ª. E é essa ilusão de achar que homens e mulheres... Não, e aí tem os caras da internet, eu acho muito legal, né? Umas páginas assim, tipo, o super macho, né? Homens de verdade fazem isso. Homens de verdade não deixam a mulher... Eu tenho lá minhas desconfianças se não são todos uns cornos, né? Tenho lá minhas... Pois eu tenho lá... Ou são inseguros questão de... Eu acho que são mais engalhados do que qualquer outra coisa. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Sim. Achar que a biologia masculina e a biologia feminina, obviamente, tem diferenças fundamentais. Mas achar que as mulheres são seres de pureza, são seres angelicais que pousaram na Terra. Não, é que a mulher se esforça mais pra se controlar do que o homem que se esconde atrás desse argumento. Do tipo, minha biologia, minha natureza, querer pular cerca. Não. A natureza é humana, não é do homem ou da mulher. E o casamento é uma escolha. Vontade você pode ter. O problema não tá em você ter vontade de se relacionar com outra pessoa. Se entregar é você a ela. decidir. Obviamente, é claro, evidentemente. É a ideia... Tem um pensador que eu gosto muito, católico, ele diz assim... Sentir, sim. Somos humanos. Consentir, não. Uhum. É o consentimento que é o grande problema, não é o sentimento, né? Então, e aí claro que vai... a gente não... Voltando para a ideia da felicidade, né? A felicidade é uma coisa muito séria. Uhum. Uma coisa muito séria. É o objetivo principal. Uhum. Né? Mas o que é felicidade? Putz, na hora que eu vou pro motel com a amante, naquele momento é uma alegria. E todas as consequências que vão advir disso. Uhum. Será que isso vai me trazer felicidade? Eu garanto que não, né? Eu garanto que não. É óbvio que não, né? Então, e essa ideia de felicidade. Então, eu lembro muito de amigos meus
que os pais... Não, o importante é fazer um curso que vai te trazer felicidade. O que que é um curso que vai te trazer felicidade? Eu, a vida inteira, quis ser advogado. Sei lá por quê. Eu queria ser médica. Então, legal. Agora, você sabe o que que traz realmente felicidade? Você cumprir com aquilo que você... Sim, e você no final do mês ter dinheiro, ter dignidade. Não é dinheiro pra dirigir Porsche, dinheiro Sim. pra aparecer em revista de Pra advogado, nadar numa falcatrua, piscina de dinheiro. com Não, charuto. pra comprar conforto, comprar segurança, Não, é né? você levar sua família pro zoológico e comprar pipoca, né? Não, e num aperto ter um auxílio médico de qualidade, Pronto, não é ficar em isso. filas Entendeu? É intermináveis. isso. Então eu tenho amigos meus que fizeram opções acreditando nessa idiotice de que o importante é fazer uma coisa que não tenha nenhuma relação com sucesso profissional. Entendeu? Ah, Sucesso financeiro, não profissional. Sucesso financeiro. Mas na primeira aula eu falei isso para os meus alunos. Eu falei assim, quando a gente foi falar de profissão e eu fui fazer a palestra para divulgar a eletiva de direito, eu falei, não é só para quem quer fazer direito. Vai ser uma eletiva que vai servir de base para a vida de vocês Pelo contrário, adulta. né? Eu acho que é principalmente para quem não vai fazer direito. Quem vai fazer direito vai aprender tudo isso. Exato. E você. Não, e assim, é pra eles abrirem a cabeça. E aí veio essa coisa de, mas né, eu tenho que fazer o que eu gosto. Não sei o que. Eu falei, gente, conversa pera pra lá. eu dormir. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esquece essa história de faça com o que te faz feliz, que você não trabalhará um dia. Você tem que fazer, seguir a carreira Isso é uma bobagem. daquilo Conversa de que maconheiro você isso aí. sabe fazer. Claro. Não, porque aquilo que você gosta, que nem eu amo piano. Tá bom. Eu não vou virar professora de piano. Não, Ou e aí, pianista. Não, e aí é sempre legal. E aí sempre tem uma pessoa assim, não, você pode ser pianista. Sabe por quê? Porque a pianista ganha uma fortuna. Sim, ela. Mas eu não quero ganhar dinheiro com isso. Não, e não é isso. Ainda que você queira. Sim. Querer ganhar dinheiro com piano é super legítimo. Você sabe o que que eu queria? Eu queria ser filósofo, eu queria ser escritor. Eu queria ficar num gabinete, cercado com meus livros, escrevendo com a minha caneta tinteiro e ganhando dinheiro. Agora, eu vou ganhar dinheiro assim? Daí Não você vai vou. comprar Entendeu? Assim. Então, não tô dizendo que você deve ser movido por dinheiro, não é nada disso. Mas é fazer escolhas a partir de pontos de vista racionais. Mas né? aí tá a palavra-chave, que o cidadão brasileiro não tem, e aí a gente volta pro assunto central de ter direito na escola, o poder de escolha. Você consegue ser feliz a partir do momento que você tem o poder de escolha, porque aí aquilo vira um dever que você se autoimpôs, você não viveu não é uma consequência externa, de algo externo. Você colocou aquilo. E aí vem o sentimento da realização, que é você cumprir com aquilo que você se propôs, né? Eu dou aula no Mackenzie. E na unidade que eu dou aula no BMEC, dou aula no Mackenzie, na graduação. E eu tô em Alphaville, né? Lá no Mac, eu tô em Alphaville. Vixe, então é o mais, é a Nutella da Nutella da Nutella. Não, eles são bem trabalhadores, são. Dou aula à noite, é uma turma que rala mesmo, uma turma do bem. Só que lá também é escola, né? Lá também é escola, tal. E aí, a sala que eu tô deve ser dividida com molecada, tal, novinha, 10 anos, 7, 8, 10 anos, sei lá. E tinha um que escreveu assim, qual é seu sonho, né? Meu sonho é ser poeta e também viajar o mundo. Aí um maluco do direito lá, provavelmente um rapaz, porque a letra era muito, muito masculinizada, escreveu assim, então mude de sonho. Escreveu no bilhete do menino. Quer dizer, é um vandalismo, né? Eu não tô estimulando esse tipo de coisa, né? É um vandalismo. Claro, estragar o desenho do menino lá. Mas ele falou, olha, se você quiser ser poeta, ótimo. Querer viajar o mundo, ótimo. Agora, querer viajar o mundo vivendo das poesias que você vai vender, meu amigo, olha, é melhor você pensar em outra coisa.